A partir do momento que você se torna um investidor em renda variável, você assume obrigações diretamente com a Receita Federal, com a mordida do leão. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês tudo o que vocês precisam entender sobre declaração de imposto de renda em fundos imobiliários para que você não tenha nenhum problema. Então nós vamos entender o que precisa fazer se você comprar e vender uma cota no mercado, como é que são os dividendos e como é que a gente declara isso no imposto de renda, né? Que já vai chegar, eu tenho certeza, já virou um ano, muita gente já fica com medo para não cair na malha, né? Não ter que pagar algo a mais ali, uma multa, por ter declarado de forma errada. Então a gente vai ver tudo isso basicamente de três formas, né? O que você precisa declarar em relação ao patrimônio que você tem investido, aos dividendos, né? Os rendimentos que a gente ganha e também se você faz operações de lucro e prejuízo. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já curte o vídeo, se inscreve no canal e a gente começa logo depois da vinheta. E sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fracionários. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que vocês precisam entender e fazer em relação aos seus investimentos em fundos imobiliários, pensando na declaração de imposto de renda que já está chegando aí para todos nós e eu sei que assusta muita gente. E começando pelas operações de ganho de capital, ou seja, quando você investe um valor e você vende por um valor superior, você precisa declarar no imposto de renda, né? Você está tendo lucro nessa operação. Então, por exemplo, você investiu R$1.000 e vendeu no mercado por 1.200, você teve um lucro de R$200. O que acontece? Nessa operação, o fundo imobiliário ele não é isento de imposto de renda, você tem que pagar. E qual é a alíquota? É de 20% sobre o lucro, tá certo? Então você vai ter, você comprou por 1.000, vendeu por 1.200, você teve R$200 de lucro, 20% de R$200 é R$40, é isso que você vai pagar de imposto. Você tem que entender também que a apuração é mensal, tá certo? Então, por exemplo, você já vendeu alguma coisa em janeiro, você precisa esperar o janeiro terminar e fazer o somatório, apurar tudo o que aconteceu. Você comprou vários fundos imobiliários e vendeu, no final das contas você teve lucro ou prejuízo. Se você teve lucro, você precisa declarar no imposto de renda, tá certo? Só que tem um ponto de atenção. Se você, por exemplo, apurou o seu lucro e calculou os 20% e deu menos de R$10, você não vai conseguir emitir o DARF, né? E lembrando que é o DARF, não a DAF, porque o DARF é documento de arrecadação de receitas federais. Então, se você, por exemplo, vendeu e deu um lucro de R$50, tá certo? Se você botar 20%, vai dar R$10, você consegue emitir o DAF e pagar. Mas se foi menos do que 50, você não vai conseguir emitir o DAF. E o que acontece? Você vai segurar esse valorzinho que você teve, por exemplo, se foi em janeiro, vai esperar fevereiro, terminou fevereiro, se você teve qualquer valorzinho ali, R$50, R$60, você vai somar com esse valor de janeiro que não deu para emitir o DAF e você vai pagar. E pagar quando? No final de março, tá certo? É outra coisa que você precisa ter atenção. Quando você faz uma operação no mercado, você só precisa pagar no final, no último dia do mês subsequente, tá certo? No último dia útil, ou seja, se você vendeu em janeiro, você precisa pagar até o último dia útil de fevereiro, que é 28 ou 29, não sei qual vai ser esse ano. E como eu falei na operação anterior, se você fez em janeiro, não conseguiu emitir um DAF de R$10, você segura para fevereiro, junta com o valor de fevereiro. Se deu acima de R$10, você vai pagar no último dia útil de março, tá certo? Então é bom ficar bem claro isso, para você até volte o vídeo se você ficou com dúvida em relação à operação, para não ter nenhum problema. E quando você tiver lucro, precisar emitir o DAF, for menos que R$10, você não vai conseguir, você espera, soma com outro mês, e aí você pega, emite o DAF e paga no final, no último dia útil do mês subsequente. E se você tiver prejuízo, você não vai precisar pagar nada, né? Você não teve nenhuma renda, você teve prejuízo. E o que você deve fazer? Você deve anotar esse valor para compensar em lucros futuros. Lembrando, lucros futuros, você nunca deve fazer isso com lucros passados, tá certo? Senão você pode ter problema, pode cair na malha. Então, se você tiver, por exemplo, agora em janeiro, um prejuízo, você guarda esse prejuízo. Se vender alguma coisa em fevereiro e tiver lucro, você abate esse prejuízo, tá certo? Do dia de fevereiro, e aí você faz a emissão do seu DAF e aí você paga seu imposto. Se de novo, você teve prejuízo agora, teve lucro em fevereiro, mas não deu os R$10 do DAF, você espera também, soma com o mês subsequente ali, março, se deu positivo, deu acima de R$10 do DAF, você vai e paga no final de abril, tá certo? Dando um exemplo, eu sei que pode ser, mas deixar uma dúvida, enfim, ficar meio ambíguo, mas volte o vídeo de novo, que é exatamente isso que eu falei para vocês. Não tem nenhum bicho de sete cabeças, é só você entender, ter tranquilidade, ler com calma, entender com calma que vai dar tudo certo, você não vai cair na malha fina. E se você já emitiu algum DAF, deixa aí nos comentários se você já teve algum problema, pagou multa por causa disso, né? Na verdade, eu acho que a maioria de vocês, eu espero que a maioria de vocês não façam isso, porque a estratégia que a gente defende no canal é você comprar fundos imobiliários e carregar isso no longo prazo, né? O buy and hold é você ter a maior quantidade de fundos imobiliários possíveis, né? Quanto mais
mais cotas a gente tiver, mais renda a gente vai ter todo mês, e é exatamente isso que a gente busca investindo em fundos imobiliários, tá bem? Então espero que vocês sigam essa estratégia, que na opinião é a mais vencedora, a não ser que vocês tenham vendido por uma questão estratégica, realmente uma necessidade ali que você teve que vender, tá certo? E não tinha jeito. Mas se não for, não tente ficar só porque o fundo imobiliário subiu 10, 15%, tentar vender isso, porque você tem 20% de imposto de renda, já vai prejudicar a sua rentabilidade, e o que mais quer a gente quando busca renda passiva é o quê? Ter maior quantidade de cotas possíveis de fundos imobiliários, e esse é o caminho que vai te deixar perto da liberdade financeira. E falando agora sobre rendimentos, os rendimentos eles são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, só que tem algumas condições. E quais condições são essas? Vou pedir para o Patrick, nosso editor, listar aí na tela à medida que eu for falando. Então, a primeira delas é que o fundo imobiliário tem que ter no mínimo 50 ou mais cotistas. A segunda é que o fundo imobiliário precisa ser negociado em ambiente de bolsa ou balcão organizado. E a terceira, que é o cotista, não pode ter mais de que 10% das cotas dos fundos imobiliários, do que ele investe, né? Então, essas três regras, basicamente todos os fundos imobiliários, salvo raras exceções, menos de 10%, eu acho que se enquadra nessa situação, não vão ter imposto de renda, né? Não vão ter isenção do imposto de renda. Então, você pode ficar tranquilo, porque eu tenho certeza que o fundo imobiliário que você investe, todos aqueles que eu invisto e já passei aqui diversos vídeos para vocês, são isentos de imposto de renda, você pode ficar tranquilo quanto a isso. Indo agora para o que mais importa, preenchendo a declaração do imposto de renda. O que eu preciso fazer? Você precisa fazer basicamente três coisas: declarar os seus rendimentos recebidos, declarar as operações de lucro ou prejuízo, e terceiro, declarar o total que você tem investido em fundos imobiliários, levando em consideração a posição de 31 de dezembro. E o preenchimento desses três itens são muito simples. Começando pelos rendimentos, quando você abre o programa da Receita Federal, vai ter aquela ficha lá, o campo de rendimentos isentos e não tributáveis, né? Então você vai selecionar esse campo, vai ter o códigozinho lá 26, que é outros, e você vai colocar os rendimentos que você recebeu por administrador, né? Você vai ter o administrador do fundo imobiliário, que vai ter um CNPJ, e você vai colocar esse valor. Vocês devem saber também que os administradores, né, tem bancos, né, enfim, gestoras, que são os administradores de fundos imobiliários, eles vão enviar os informes de rendimentos para vocês, né? E eles enviam pelo todos os fundos imobiliários que a administradora tem. Então, por exemplo, fundo XYZ tem a administradora XP, o Banco Itaú, por exemplo. Eles vão mandar todos os rendimentos que pagou para você dos fundos imobiliários que a administradora tem, tá certo? Então, você pode colocar todos esses rendimentos por administrador. Tem pessoas que têm mais medo, receio de cair na malha, enfim, de receber alguma multa, e acabam botando tudo por fundo imobiliário, né? Então você bota o CNPJ do administrador, mas escreve lá no campinho de descrição, fundo imobiliário X, aí depois vai de novo, bota o mesmo administrador, mas fundo imobiliário Y, tá certo? Só para deixar tudo certinho e não ter nenhum problema. Enfim, o sistema é muito seguro, ele calcula bem direitinho, tá certo? Se você quiser fazer por administrador, para ser mais fácil, tenha certeza que vai dar certo, salvo alguma rara exceção, que aí você pode cair na malha, mas realmente vai ser uma exceção muito rara, porque eu já fiz várias vezes isso de formas diferentes e nunca deu problema nenhum. O segundo preenchimento é na ficha de bens indiretos, né? Afinal, aquilo que a gente investe, o valor que a gente investe em fundos imobiliários, é um bem que a gente tem e direito também, né? A gente é dono de um patrimônio, de um empreendimento imobiliário, e a gente tem também os direitos de receber os aluguéis, né? Que a gente recebe de rendimentos, tá certo? Então, quando você olha no campo bens e direitos, você vai ter ali o códigozinho, na verdade, o item 7, que é fundos de investimento, e você vai ter o código 3, que é fundo de investimento imobiliário. E aí você vai colocar a sua posição que você tinha em 31 de dezembro de 2021 e a posição que você tinha em 31 de dezembro de 2022, simples e fácil, tá certo? Você que investe aí em qualquer corretora, a corretora também manda para você o informe de rendimentos, vai estar lá por CNPJ de administrador, fundo imobiliário, enfim, você consegue pegar isso muito tranquilo, já vem nos campinhos 2021, 2022 e você consegue fazer de forma muito tranquila, sem dor de cabeça nenhuma. E por último, a gente vai ter no programa também a ficha de renda variável, em que a gente vai conseguir selecionar as operações com fundos imobiliários e colocar os valores negociados mês a mês e o valor de DARF que a gente pagou, né, o imposto pago. Então, você coloca isso de forma muito tranquila, tá certo? Não tem bicho de sete cabeças, não tem o que se preocupar, é muito fácil. Eu sei que a maior chatice, na verdade, é o tempo que a gente tem para preencher, né? O mundo tá tão rápido, tão acelerado, o vídeo no YouTube, por exemplo, vocês devem estar assistindo aí na velocidade 1.25, 1,5, então a gente gosta de assistir shorts, reels no Instagram, tudo muito rápido, tudo em 1 minuto. Então, a gente pensar em perder um tempo para preencher algo que realmente é muito chato, né? Não tem algo que a gente vai ganhar, a gente vai ficar mais inteligente, mais esperto fazendo isso. Realmente vai tomar um tempo, por isso que muita gente não gosta, acha muito chato.
e goste de algumas facilidades. E eu tenho uma facilidade para mostrar para você. É a facilidade do sistema que eu assino, tá certo? Não sei se a maioria de vocês conhecem, mas tem o Baster System. O Baster System é um sistema que me ajuda a controlar tudo que eu tenho investido, inclusive também no exterior, ações e REITs. O Baster System ele consegue consolidar tudo que eu tenho investido e basicamente preencher uma declaração de imposto de renda. Vou pedir para o Patrick colocar na tela também, mostrar um exemplo do que eu consigo extrair do Baster System do imposto de renda, né? Você vai ver que tem as posições em ações, fundos imobiliários 2021, 2022, tá certo? Tem também as operações que eu negociei no mercado, tem tudo isso de forma simples e fácil. Se você nunca conhecia, sugiro que conheça, eu acho que pode ser interessante para você assinar esse sistema e te ajudar demais no imposto de renda, a também a diversificar sua carteira, ter um controle melhor. Tudo que você compra, né, suas ordens de compras, você consegue cadastrar lá e o sistema vai fazendo esse controle, vai dando dicas, tem fóruns também que as pessoas comentam, tem os resultados são consolidados também que o sistema faz, mostra lá todos os resultados das empresas ao longo dos anos, resultados trimestrais, enfim. Pode ser um sistema muito interessante para você. Tem vários outros mercados, mas o Baster eu já uso acho que uns quase 5 anos, então não faz sentido eu sair dali, tá tudo cadastrado, tá certo? Lógico que eu também faço um outro controle por meio até do Google, né, na planilhas lá do Google, eu faço online, tenho tudo controladozinho também, que é uma redundância para a gente ter a segurança, não sabe o que pode acontecer com essas coisas, né? O sistema, um dos dois pode falhar, mas enfim, o Baster System em relação ao imposto de renda é muito bom, muito positivo, nunca tive problema nenhum. Se tem qualquer dúvida em relação ao imposto de renda, se algo não ficou claro, ficou alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários também sobre o Baster System. Se tiver dúvida, pode colocar aí também que eu vou ajudar todos vocês. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, também compartilhe com todo mundo que você acha que vai se beneficiar, que tem dúvidas sobre imposto de renda, da declaração, já se deu mal, não pagou a DAF, teve multa, caiu na malha fina, não sabe o que colocar, por isso que às vezes muitas pessoas até não investem, né, no mercado em ações familiares por medo do imposto de renda, da mordida do leão, e muitas pessoas criam esse receio, tá certo? Realmente não faz sentido você deixar de fazer algo tão positivo para o seu futuro em virtude de algum problema ou medo de se dar mal e cair na Receita Federal, tá certo? Então, se você gostou, por favor, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever se ainda não for inscrito e até a próxima.